Irmãos, hoje nós vamos falar sobre os 10 mandamentos. Quem escreveu os 10 mandamentos? Alguém pode me ajudar? Não foi Moisés? Não foi o povo de Israel, o judeu? Não, foi o próprio Deus. Mas por que Deus não deu esse privilégio de escrever os 10 mandamentos, a lei dele, para Moisés escrever? Deus poderia dar a lei para Moisés escrever? Não poderia? Poderia. Só que Deus sabia já no futuro que o ser humano mudaria a lei dele, né? E Deus pessoalmente, Ele fez os 10 mandamentos. Em grau de santidade, irmãos, a lei, ela é tremenda sobre nossas vidas. Aqui você vê 2 tábuas, né? A primeira tábua da lei dos 10 mandamentos. A primeira tábua, ela se refere a amor a Deus. São 4 mandamentos. Aqui colocaram 5, mas é 4, né? E a segunda tábua são 6 mandamentos, né? Vamos ver o primeiro mandamento da lei de Deus, né? Êxodo capítulo 20, verso 3. Lá diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Deus, Ele quer ser o primeiro, o segundo ou terceiro na sua vida? Em que lugar Deus está ocupando na tua vida? Deveria ser o primeiro. Mas será que em todas as decisões da nossa vida temos colocado Deus em primeiro lugar? A Bíblia diz que nós temos o quê? A Bíblia diz que tem 2 senhores, né? Ninguém pode servir a 2 senhores. Existe o Deus do céu e o Deus desse mundo. E muitas vezes, irmãos, nós vivemos nesse mundo dividido. Por isso que Deus falou: não terás outros deuses diante de mim, né? E a gente dá para relacionar aqui, olha, muitos deuses, né? Dinheiro, né? E tem um hino que diz, né, que eu morro por ti, eu dou a vida por ti. Irmãos, não é pecado você ter um time de futebol. Não é pecado você torcer. Agora, sabe onde que está o pecado? Você colocar tudo isso na frente de quem? De Deus. É pecado ter dinheiro? Mas o pecado, para você correr atrás do dinheiro, você não tem tempo para com Deus. É pecado você distrair, divertir? Não. Mas o pecado está você não arrumar tempo para o teu Deus. Você já notou hoje em dia, irmãos, né? Quando há uma reunião, falar da palavra de Deus, as pessoas arrumam poucas desculpas, né? 1000 desculpas. Mas quando você fala, olha, vai ter um churrasco, vai ter um conjunto de pagode, de rap aí, negócio vai ter uma balada boa aí, as pessoas arrumam desculpa? Não. Então o primeiro mandamento da lei diz: não terás outro Deus diante de mim. Você acha que Deus ia abolir esse mandamento aí? De forma alguma. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem das águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daquele que me amam. E faço misericórdia em milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui está em Êxodo 20, 4 e 6. Os 10 mandamentos estão lá em Êxodo 20. Irmãos, o que eu posso idolatrar na minha vida hoje, né? Irmãos, quando eu preciso de Deus, eu vou me socorrer com quem? Com Deus. Vamos imaginar, eu tenho um filho, certo? O Eliton, ou Elialto. E um dia o Elialto, ele precisa de um favor,
Em vez dele vir pedir para o pai, ele vai pedir para um vizinho meu aqui. Ele tem mais consideração com o vizinho, com o meu amigo, do que comigo. Como é que eu vou ficar? A Bíblia diz, irmãos, não terás ninguém diante de mim. Entre eu e você, é só nós. Não tem intermediário entre nós. Está entendendo? Segundo mandamento da lei. Terceiro, Êxodo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deus fala, olha, não brinque com meu nome. Tem gente que jura por Deus, faz piadinha ao lado de Deus, promete o céu e a terra para Deus, mas não cumpre. Irmãos, Deus fala em outras palavras, não brinque comigo. Você já viu criança quando faz coisa errada, você vai chamar atenção? Primeira coisa, olha, eu juro, eu prometo, não faço mais isso. Você já viu eu falar assim? Já falou dos seus filhos já assim? Eu prometo, eu não vou fazer mais isso. Daqui a pouco está fazendo. Irmãos, com Deus a gente não brinca. Se você fez um compromisso com Ele, cumpra. Se você não cumprir, você está pecando. Não tomarás o nome do Senhor. Não brinque com o meu nome. Se eu perguntar daqui, quem daqui é filho de Deus? Levante a mão, pode levantar a mão. Amém, irmãos, graças a Deus, né? Se somos filhos de Deus, nós temos que honrar o nome de quem? De Deus. Meu pai sempre falava para mim, Cláudio, honra o nome Fioramonte que eu te dei. Não vai parar na cadeia, no meio da ruaça, nos noticiários da policial, que você está sujando o meu nome. Quando Deus fala não tomar o nome de Deus em vão, é isso, irmãos. Né? É isso mesmo? Quarto mandamento da lei de Deus, Êxodo 28 a 11. Esse mandamento refere à adoração e à comunhão com Deus. Irmãos, diz lá, o quarto mandamento, lembra-te do dia de domingo para o santificar. Assim, desculpa, irmão, lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás a tua obra, mas o 7º dia também é meu. Não é do Senhor, olha, 6 dias é teu, mas o 7º dia é do Senhor. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Por isso o Senhor descansou, abençoou e santificou. Esse mandamento, irmãos, ele retrata a questão da união entre Criador e criatura. Deus fez o mundo em 6 dias. Ele falou, filho, eu dou 6 dias para você, mas o 7º é possível a gente passar junto, ter uma comunhão junto? É possível. Deus separou quando? Lá na criação, né? Então o 7º dia é o dia de estarmos aonde? Na casa de Deus, né? Quinto mandamento, Êxodo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Filhos, obedeça o pai e a mãe. Eu já sofri muito na minha vida por desobedecer o meu pai e minha mãe. E hoje o pai e a mãe, quando fala para o filho, né, Zé? Porque ele já conhece, apanhou na vida, não quer que os filhos apanhem. E Deus fala, se você obedecer ao teu pai e tua mãe, você vai evitar muitos problemas na tua vida, né? Vamos lá? 6º mandamento, não matarás. Olha só, irmãos, sabe por que existe lei? A lei é para proteger o ser humano, né? Para dar liberdade para o ser humano. Não matarás. Será que vai entrar algum homicida no céu? Como é que eu mato? Com revólver, certo? Eu posso pegar e... O que mais?
Deus deu a vida que eu tenho, não é minha. Mas se eu dar fim através de vício, de tantas coisas, irmãos, eu estou acabando com quem? Comigo mesmo. Isso aqui a gente vê muitos nos desastres de automobilístico, né? Que a gente vê carro bateu, morreu tantas pessoas, eles olham lá, as pessoas o quê? Além de matar si, estão matando os outros. Não matarás. Quantas pessoas também faz o aborto também, condenado por Deus, né? 7º mandamento: não adulterarás. Olha como que Deus, irmãos, Ele quer proteger o ser humano. Esse mandamento se refere ao que? A proteção da família. Não adulterarás. Deus, no início da criação, fez o homem e a mulher para viver o que? Infidelidade um com o outro. O que a gente vê hoje em dia? Que pouca vergonha, não, irmãos? Pessoas hoje em dia desrespeitando a lei de Deus. Agora eu pergunto para você, irmãos, segundo dizem por aí que a lei de Deus foi abolida. Você já ouviu falar isso aí? Já ouviu? Se a lei de Deus foi abolida, é pecado adulterar? Não. Se a lei de Deus foi abolida, é pecado matar? Não. Se a lei de Deus foi abolida, é pecado xingar o pai e a mãe? Roubar? Se a lei foi abolida, eu posso deixar Deus lá em último lugar? Eu posso adorar imagem de escultura? Eu posso adorar as coisas desse mundo? Se a lei de Deus foi abolida, eu não preciso mais ter um dia de comunhão com Deus? Mas a lei não foi abolida, né, irmãos? Vamos lá? 8º mandamento: não furtarás. Olha, irmãos, tudo isso é para proteger os filhos de Deus, né? O que é meu, o que é teu teu. Irmãos, ladrão não entrarão no reino dos céus. Se a lei foi abolida, eles não estão fazendo nada errado, né? Você sabia que a lei humana aqui da terra, eles pegaram parte dos mandamentos de Deus? Você sabia disso aí? Né? Parte do Código Penal vem de lá. 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra teu próximo. Língua grande. Pessoa que gosta de falar demais. Irmãos, é pecado. Deus fala: cuidado aquilo que você fala do teu irmão e do teu próximo. O que tem de errado até agora nos 10 mandamentos, irmãos? Você vê alguma coisa ridícula aí com o que Deus fez que está errado? Mas a turma diz que isso aí é para aquele povo lá do passado, que agora não precisa mais, né? 9º mandamento, vamos lá, o próximo, o último, né? O 10º: não cobiçarás o quê? A casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Em outras palavras, esse mandamento é do que mesmo? Olho gordo. Pessoa que Deus deu tudo aqui, mas ele não está contente. Ele está preocupado com o que o outro tem. Isso é pecado. A minha mulher é minha. As coisas meu é meu, o que é do próximo é do próximo. Ah, mas o vizinho comprou um carro novo, tem que comprar um carro igual dele. Ah, mas a vizinha comprou olha o vestido dela. Ah, eu tenho que fazer um vestido, né? Olha o penteado dela. Ah, eu tenho que ter o mesmo penteado, né, Bia? Parece que tem ser humano na vida que vive de olho na vida dos outros. Os nossos olhos devem estar onde, irmãos? Em Deus. Quando você tira os olhos de Deus, ou você dirige os olhos para as pessoas, você tirou os olhos de quem? De Deus. Irmãos, 1 João, capítulo 3, verso 4. Olha, isso aqui é no final da Bíblia, perto do Apocalipse. Lá diz assim, ó: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Por quê? O pecado é transgressão da lei. Você já perguntou para as pessoas o que é pecado? Ah, pecado é roubar, é matar. Já viu pessoas falar assim? Não, irmãos. Pecado é transgressão da lei. E quanto mandamento tem na lei de Deus? 9, 8, 7, 2, 10.
Então lá em o livro do discípulo amado João diz: todo que pratica o pecado transgride a lei. Então, se nós vamos ser julgados pela lei, irmãos, se algum mandamento eu falhar, eu estou fazendo o quê? Eu estou pecando, eu estou transgredindo a lei de Deus. Certo? Mais uma. Êxodo 31, verso 18. Olha que lindo isso aí, né? Êxodo 31, 18 diz: quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe 2 tábuas de pedras da aliança, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Por que Deus fez os 10 mandamentos com o dedo? Você sabia que tem uma segunda versão dos 10 mandamentos? Sabia? Tem outra versão. Na versão atual que tem, foi feito 320 anos depois de Cristo. No segundo mandamento que diz não adorar a imagem, tirou. E o mandamento que diz para adorar a Deus nesse dia de sábado, botou guardar domingos e dias de festa. Então há 2 mandamentos que conflitam, né? Os 10 mandamentos foi feito por quem, irmãos? Pelo dedo de Deus. Mas eu fico imaginando, irmãos, segundo as pessoas aí dizem, né? Que agora é graça, tal, né? Nós somos salvos pela lei ou pela graça? Não? Pela lei e pela graça? Pela graça. O que é graça? É o favor de Deus que nos deu através da cruz do Calvário, dando o seu sangue para nos salvar. Agora, como eu aceitei a graça de Deus, agora porque Deus me salvou pela graça, eu vou roubar, vou matar, vou adulterar, porque Ele deu a graça, agora eu estou salvo, assim? Não. Você vai entender algum princípio, irmãos, que faz a gente entender. Se eu agora aceitei Jesus, sou salvo pela graça, hoje vou ter que fazer a vontade de quem? De Deus. A Bíblia, ela é santa? É santa. Escrita por homens santos, inspirado pelo Espírito Santo. Agora eu pergunto, a lei de Deus, ela é santa? Por que ela é santa? Porque ali tem o próprio dedo de Deus. A lei, a Bíblia foi escrita o quê? Em pergaminhos, né? A Bíblia foi escrita em pergaminhos, em papel, em papiro, né? Coisa que pelo tempo ele vai desgastando e rasga. Mas quando chegou nos 10 mandamentos, Deus falou: olha, eu quero fazer algo, escrever algo em lugar que não rasga, mesmo que molha, ela não desgasta, que é em pedra. E Deus fala: Moisés, lavra 2 pedras e traz aqui no monte para mim. E eu pessoalmente vou escrever. Agora, irmãos, Deus ele erra. Será que Deus fez os 10 mandamentos, mais tarde ele coçou a cabeça e disse: filho, eu cometi um erro ali, eu preciso que você vá lá abolir essa lei. Puxa vida, Deus ele conhece o final desde o princípio. Se Deus tivesse que alterar alguma coisa, ele já sabia o que ele ia mudar, não é? Vamos lá? Romanos capítulo 3, verso 31. Irmãos, a lei que você viu no começo, agora a Bíblia vai falar dela. Não é o Cláudio que vai falar, é a própria Bíblia que vai mencionar os 10 mandamentos que vimos no início. Romanos 3, 31. Perguntaram para Paulo o seguinte: Paulo, olha, eu tenho fé em Deus, mas eu preciso guardar a lei? Ah, mas eu tenho fé em Deus. O que Paulo responde aí? Anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Lá em Romanos 3,31. Paulo disse: olha, porque você tem fé em Deus, você vai tirar a lei? Não. Você agora vai ter que viver a lei. Você agora vai ter que praticar a lei, se você realmente tem fé em Deus. Está entendendo, irmãos? Isso que você está vendo, você não ouve na televisão, nos programas evangélicos. Você já viu algum pastor por aí pregando sobre os 10 mandamentos na igreja? Não prega. Por quê? Se pregar, ele vai ter que dar muitas explicações, né? Amor a Deus. Irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês.
Vocês falaram que são filhos de Deus, não falaram? Quem daqui amam a Deus? Gostaria de ver as mãos novamente. E lá de cima o papai está vendo, né? Amém, irmãos? Pode abaixar. Quer ver o que Deus vai falar para você? Olha lá. A resposta veio em seguida. Vocês me amam? Faça o quê? Olha só. Jesus disse, olha, realmente você que levantou o braço, você disse que me ama. Agora, se você me ame, guarde os meus mandamentos. Irmãos, que diferença tem na lei e mandamentos? Qual a diferença dessas duas palavras? Parece duas coisas diferentes, né? São duas coisas diferentes? Não. A lei é um conjunto de 10 mandamentos. Dentro da lei tem os mandamentos. E o conjunto de 10 mandamentos se torna o quê? A lei de Deus. Quando fala a mesma coisa, né? Você me ama? Então vamos ver. Prova esse amor. Guarda os meus mandamentos. Aí você vai falar para Deus, olha, Deus, meu pastor disse que foi abolido, que Jesus cravou na cruz, que isso é coisa lá do passado. Esse dia atrás, de vez em quando, um camarada falou para mim, mas a lei foi abolida. Eu falei o que eu falei agora há pouco, eu posso roubar, matar, adulterar, falei todos os mandamentos. Ele falou, não, tem que praticar. Você acabou de falar, né? E Jesus disse, se você me ama, guarda os meus mandamentos. Olha o que Jesus fala em João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos, ele lhes obedece, esse é o que? Me ama. Aquele que me ama será amado do meu. Tem como você torcer isso aí, irmãos? Se você realmente guarda os mandamentos que foi feito com o dedo de Deus, esse é que me ama. Agora eu pergunto, as pessoas que dizem que os mandamentos foram abolidos, segundo o que está na Bíblia, ama Deus ou não? Sim ou não? Não. Pelo julgamento da Bíblia, não. Né? Vamos lá. Mateus capítulo 5, 17 e 18. Vocês acreditam que Jesus está aqui, não acredita? Mas é que nem o pastor Luiz Gonçalves, né? Vão perguntar para Jesus aqui, olha, né? Não estranha não, né? Jesus, as religiões, as pessoas por aí dizem que o Senhor aboliu a lei. O Senhor acabou com a lei, é verdade? Vocês estão ouvindo ele responder? Estão ouvindo? Então vamos ouvir agora. Mateus 5, 17 e 18. Jesus diz, não penseis que vinha abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas cumprir. O que é cumprir? É tirar? Cumprir significa viver, praticar aquilo que ela manda, segundo o dicionário, né? Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra que seja, o menor traço, até que tudo seja cumprido. Tem tradução que diz assim, nem um tio, nem um jota, nem um acento eu tiro da lei. E Jesus falou, olha, eu não aboli a lei. Se ele não aboliu, alguém aboliu. É isso mesmo? Vamos lá, mais uma. João capítulo 15, verso 10. Irmãos, deixa eu botar um pouquinho para trás aqui. Vocês já viram aquele chefe? Alguém que já trabalhou de empregado, né? O patrão, o chefe que vem e fala para você, olha, vai fazer aquele serviço. E aquele serviço é uma bomba, uma bucha. Aí você fica indignado e diz, para você mandar eu fazer, você manda. Por que você não faz você? Não é assim? Você já falou? Para mandar os outros fazer é fácil. Por que não faz você? Agora, irmãos, quem que mandou guardar os mandamentos? Foi Jesus ou não foi? Foi. Ele mandou. Agora, será que ele cumpriu? Será que ele guardou? O que diz lá? João 15, 10. Se vocês obedecerem ou guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, como eu tenho guardado ou obedecido
o mandamento do meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus está falando, olha, esse mandamento aí, que o meu Pai escreveu lá atrás com o dedo dele, né? Se você guardar eles, você vai ter o meu amor. Mas olha, o que eu estou pedindo para você, eu também guardei esses mandamentos. Agora, será que tem desculpa para a gente, irmãos? Tem desculpa? Não. Se eu falar para Deus, olha Deus, é impossível guardar os mandamentos. Jesus fala, eu tive como homem lá na terra e guardei. O que eu pedi para você fazer, eu fiz. É isso mesmo? 1 João capítulo 2, 3 e 4. Aí você vê uma balança, né, que pende mais para o lado do coração e esquece o juízo. É isso mesmo? O que diz lá? Sabemos que conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Você conhece a Deus mesmo? Se você falar para uma pessoa, olha, você conhece a Deus? A pessoa fala, eu conheço. Aí você fala, você guarda os mandamentos? Ela fala, você foi abolido. Fala, então, você não conhece. O verso 4 diz, aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os mandamentos ou aborrece os mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Irmãos, isso é sério. Eu fico imaginando uma pessoa que tem a prepotência de falar, olha, aquela lei que Deus fez lá no passado, os 10 mandamentos com o dedo dele, ele falhou. E como ele falhou, ele teve que consertar mais tarde. Irmãos, eu trabalho com carro, às vezes dá defeito no serviço que eu faço. E eu tenho que refazer um defeito que muitas vezes ficou ali. Agora Deus, ele falha, ele erra. Ele tem que consertar um erro lá do passado. Mandar Jesus, falar, olha Jesus, o problema que eu fiz está na lei. Mas as religiões dizem isso, não diz? Diz. E aqui Jesus fala, olha, aquele que diz eu conheço e não guarda os mandamentos é mentiroso. Há uns tempos atrás eu estava na casa da minha cunhada, com o meu cunhado, e ali estava 2 jovenzinhas para vir evangelizar eles lá. Irmãos, até bonito, a Bíblia na mão, tudo, né? Aí eu cheguei, estavam as 2 jovens, né? Aí eu sentei, fiquei do lado, falei, eu só vou ficar ouvindo, né? O meu cunhado falou para mim, para ela, né? Olha, ele é adventista. Ela falou, ah é? Você é do povo que guarda a lei, né? Eu falei, sou. Ah, mas Jesus aboliu, cravou na cruz, rasgou o véu, isso não precisa mais guardar. Eu falei, é? Ela falou, é. Você tem certeza? Tenho certeza. Aí uma estava com a Bíblia aberta na mão, falei para ela, lê 1 João, capítulo 2, 3 e 4. E ela começou a ler assim, olha, aquele que diz que conhece a Deus e não guarda o mandamento é mentiroso. Eu falei, como é que é, filha? Eu não entendi direito. Dá para você falar para me ouvir? Ela olhou para minha cara e disse assim, eu não vou chamar eu de mentirosa não. Levantou e caiu fora. Foi embora. Irmãos, vamos fazer a vontade de Deus. Se a Bíblia diz para guardar, guarda. Porque eu falo para você isso, irmãos. Um dia Deus chegou para Abraão, falou, Abraão, 100 anos de idade, a mulher dele tinha 90 anos. Deus chega para Abraão e fala, pega o teu filho, leva lá no monte e sacrifica ele para mim. Vocês conhecem a história, não conhecem? Abraão podia falar, escuta aqui Deus, isso é impossível. O senhor pede para não matar, está matando. Não vou fazer não. Não vou não. Abraão discutiu com Deus? Não discutiu. Irmãos, uma coisa eu aprendi dentro da Bíblia. Se está escrito, faça. Se está escrito, faça. Né? Eu uma vez falei para um camarada que ele veio me criticar porque eu guardo os 10 mandamentos. Aí eu falei, me escuta aqui, então se eu guardar os 10 mandamentos eu vou para o inferno. Se eu não ter a Deus em primeiro lugar, não adorar a imagem, não tomar um Deus em vão, adorar a Deus no dia dele, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adorar, não falar mal dos outros e não cobiçar nada, eu vou para o inferno se eu fazer isso? Ele falou, não. Eu falei, então se eu praticar isso eu não estou perdendo nada. Eu falei para ele, vou imaginar que a lei que você
diz que foi abolido aí, é para guardar. Quem que vai perder? Eu e você, ou você? Ele parou, baixou a cabeça e disse: realmente sou eu. Então, irmão, se você fazer a vontade de Deus, você não vai perder nada. Está entendendo? Deus falando conosco. Deus não pede para você sacrificar o teu filho no monte, mas Ele pede: filho, se você me ama, guarde os meus mandamentos. Hã? Ezequiel 22, 26. Irmãos, esse verso é meio forte. Vocês querem ler o que a gente pula ali? Vocês estão preparados? Eu vi um pensamento que fala assim, que a verdade dói. É melhor uma mentira boa, agradável, sabor de mel, do que a verdade amarga como fel. Qual dos dois vocês preferem? A verdade, irmão João. Vamos lá então. O que é sacerdotes? Pastores, líderes, pessoas. Lá diz assim: os seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei. Vocês transgridem a minha lei, como está na tradução de vocês aí. Profanam minhas ofertas sagradas. Não faz distinção entre o sagrado e o comum. Ensina que não existe diferença entre o puro e o impuro. E fecha os olhos quanto a guardas dos meus sábados. De que maneira? De maneira sou desonrado no meio deles. Isso é grave, não é, irmãos? Se isso não for pegadinha de Deus, se Deus falou isso aí de brincadeira, isso aqui for verdade, irmãos, eu não sei. É Bíblia. Isso aí é uma acusação muito grande de um povo que deixam a lei de Deus, que não estão nem aí com as verdades, com as coisas puras, com as coisas santas. E o dia de comunhão com Ele, ó, fecha os olhos. Vamos lá? Mais uma? Dragão está irado. Quem que é o dragão na Bíblia? Satanás. Irmãos, você sabia que o diabo, ele odeia um povo aqui nesta terra? Sabia? O povo que caminha, que quer cumprir todos os requisitos que estão dentro o quê? Do Evangelho. Se você falar para Satanás: olha, Satanás, eu vou viver, praticar quase toda a verdade. Ele fala: tem problema? Não. Eu vou viver meia verdade. Tem problema para ele? Não. Agora eu vou cumprir tudo que está aqui. Tem problema ou não tem? Tem. Quer ver que povo e que igreja Satanás, o dragão, está irado, irmãos? Isso lá em Apocalipse. Vamos lá? Apocalipse 12, 17. Último livro da Bíblia. O dragão irou-se contra a mulher e saiu a guerrear com o resto das suas descendências. Vamos parar aqui, depois a gente continua. Dragão no Apocalipse significa Satanás. Mulher no Apocalipse significa igreja, o povo de Deus. Aqui está dizendo para a gente entender que Satanás está irado contra um povo ou uma igreja e saiu a guerrear com o resto da sua descendência. Quem são a descendência, a semente? Nós, os seguidores. Está entendendo? Agora vem o característico aqui do povo que Satanás está irado. Os que obedecem os mandamentos de Deus e mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Uma vez alguém falou para mim, falou: Cláudio, todas as religiões dizem que tem a verdade, tudo fala de Deus, e agora o que eu faço? Ali fala de Deus, ali fala de Deus, ali fala de Deus, e agora eu vou acreditar em quem? Tem como provar na Bíblia? Irmãos, o povo de Deus, ele tem dois característicos. Se você olhar aqui, divide em dois característicos: os mandamentos e o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus te ama, Jesus vai dar tudo o que você precisa, Jesus morreu por você. É o testemunho de Jesus. E o mandamento? Não, aqui só tem o testemunho de Jesus. O mandamento sim foi abolido. Está certo isso? Não. A Bíblia diz que o testemunho de Jesus
A igreja de Deus, ela fala que Jesus salva, cura, liberta, Jesus transforma corações, Jesus vai voltar, mas que você tem que guardar os mandamentos de Deus. Que aqui é o seguinte, se você ficar só com o testemunho de Jesus e deixar o mandamento fora, a Bíblia diz lá atrás que são o quê? Mentiroso. Aquele que diz eu conheço e não guarda os mandamentos é mentiroso. Irmãos, por isso que Satanás não queria que você vinha aqui hoje. Que você ia conhecer alguma verdade a respeito dos mandamentos. Está entendendo? Apocalipse capítulo 14, verso 12. Eu falei para aquela senhora dos dois aspectos, né? Apocalipse 14, 12 diz: aqui está a perseverança dos santos. Isso será dito antes da volta de Jesus. Dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Nessa tradução da tua Bíblia está: e tem a fé de Jesus. Essa aqui na tradução atualizada. Mas a tradução normal da Bíblia, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. A fé de Jesus todo mundo prega, não prega? Mas quando é mandamento, o que eles falam? Ah, isso aí foi abolido. Isso aí foi para Moisés. Não disse? Ué, será que os 10 mandamentos foi tudo para Moisés? Deu para ver, irmãos, contra quem o Satanás está irado? E a característica de quem fala a verdade e mentira. Está entendendo? A igreja, irmãos, que prega contra os mandamentos de Deus, segundo a Bíblia, é igreja de verdade ou de mentira? Segundo o que vocês leram ali. Eu não vou responder isso aí. Vocês viram na Bíblia aí. E vão levar ali o papel. Né? Marcos capítulo 7, 6 a 8. Olha, irmãos. Ah, mas eu tenho Deus no coração, eu oro a Deus, eu clamo a Deus, eu falo com Deus, mas olha, mandamento, eu não quero não. Deixa para aquela turminha de bobo lá, que guarda os mandamentos, né? Mas aqui a gente não guarda não. Marcos capítulo 7, 6 a 8. Deus aceita louvor, olha só. Deus aceita o culto e louvor de quem não obedece aos mandamentos? Olha só, essa é a pergunta que eu fiz. Agora a gente vai ver a resposta. Irmãos, todas essas passagens vocês vão levar para casa, tá bom? Ele respondeu, Jesus falando, né? Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócrita, como está escrito: este povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Esse povo me canta louvores, falam de mim com os lábios, mas o coração está longe. Em vão o quê? Me adoram, ensinando, me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Olha, irmãos, regras passadas por homens. E lá embaixo, vocês negligenciam o mandamento de Deus e se apegam à tradição dos homens. Olha, deixa os mandamentos de Deus para pegar o que o homem fala. Há tempos atrás eu estava com um pastor evangélico aqui na oficina. Eu estava mostrando alguma coisa na Bíblia para ele. Eu falei para ele: pastor, segundo a Bíblia tem que fazer isso? Ele falou: olha, se for ver na íntegra tem. Mas por que vocês não fazem? Sabe o que é, irmão? É a cúpula lá, tal. Então eles vêm lá de cima e a gente aqui obedece. Irmãos, a igreja não pode esconder nada dos irmãos. Em vão me honra, esse povo honra com lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando doutrinas ou regras ensinadas por homens. Negligenciam. Na tradução tua diz: deixa o mandamento de Deus. É isso mesmo, Rodolfo? Deixa o mandamento de Deus para seguir a tradição de homens. E daqui para frente, irmãos, você está vendo os 10 mandamentos. Você já imaginou como vai ficar na tua vida? Talvez você fala para mim: Cláudio, mas as religiões por aí dizem que foi abolido. Tem fundo nisso aí? Tem fundo sim.
A Bíblia diz: maldito que está na lei. A lei é impotente para salvar. A lei foi cravada na cruz. Já viram isso aí na Bíblia? Tem. Tem sim. Mas que lei que é essa? Lei cerimonial, a lei de Moisés. Deus fez os 10 mandamentos e falou para Moisés: você vai colocar a minha lei dentro da arca. E Moisés escreveu um livro da lei e Deus falou: Moisés, você vai colocar ao lado da arca. Semana que vem eu vou arrumar para vocês esse estudo aí, a parte do conhecimento. A lei abolida. A lei de Moisés que Deus colocou, aquela lei que quando você cometesse um pecado, hoje quando você faz um pecado, você faz o quê? Você dobra o joelho, confessa a Deus, e o seu pecado é perdoado pelo sangue de quem? De Jesus. No tempo da lei de Moisés, se você tivesse cometido um pecado, você pedia perdão, você era perdoado? Não. Você tinha que pegar um cordeiro, né, um animalzinho, botar no altar, segundo a lei, né, de Moisés. Você, no botar a mão na cabeça do cordeiro, você passava os seus pecados para o cordeiro. Aí depois você matava. Aí aquele ritual de sangue, né, era aspergido no altar e as pessoas eram purificadas, eram perdoadas. Estão entendendo, irmãos? Por isso que quando Jesus morreu, o que aconteceu com aquele ritual? O véu do templo rasgou de alto a baixo. Aquele sacrifício não precisava mais realizar, porque o Cordeiro de Deus foi morto. Jesus foi pregado na cruz. Está entendendo? Agora você imagina, o apóstolo Paulo, ele via lá as pessoas com um cordeirinho indo no templo, depois que Jesus foi morto. Vê as pessoas lá matando o cordeirinho. Paulo, ele se indignava e falava: olha, maldito vocês que estão na lei. Vocês estão deixando a graça, Jesus, o sangue de Jesus, para continuar nessa velha tradição do cordeiro. Não nos 10 mandamentos. Semana que vem eu vou entregar para você essa lei abolida, tá? Vamos lá? Mateus 19, 16 a 19. Irmãos, eu vou perguntar para você nesta noite: você está interessado na tua salvação? Sim ou não? Se Jesus estivesse aqui hoje, aparecesse na tua frente hoje, uma das coisas que eu tenho certeza que você falaria para Deus, falar: Deus, eu quero me salvar, não é, Sr. Vanderlei? O que eu tenho que fazer, Deus? Eu quero me salvar. A igreja A diz que tem que fazer isso, a igreja B isso, a C isso. O que eu tenho que fazer, Deus? Eu quero me salvar. Não é isso que você perguntaria para Deus? Pois você acabou de perguntar para Ele, e Ele vai te responder. Você está vendo que aqui a resposta é na lata, irmãos? Quando você pergunta para Deus, é na lata Ele responde para você. O que você perguntou para Deus no teu coração? O que eu tenho que fazer para ter vida eterna. É isso mesmo? Já que muitas religiões, cada um fala uma coisa, é uma bagunça, então tem que saber o que eu faço, né? Vamos ver a resposta de Deus então? Mateus 19, 16 a 19. Eis que alguém, se aproximando de Jesus, perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Eu quero ter a vida eterna, o que eu tenho que fazer? Respondeu Jesus: por que me pergunta sobre o que é bom? Bom somente é um, né? Você quer entrar na vida? Vocês querem entrar na vida, irmão? Vocês querem ter vida eterna? O que vocês têm que fazer? Não, o que vocês têm que fazer que está na Bíblia aí? Eu não ouvi. Como é que você tem que fazer para entrar na vida? Guarde os mandamentos. Isso Jesus falou para o jovem rico. Você quer entrar na vida? Guarde os mandamentos. Só que como na época do povo judeu existiam muitas leis, inclusive essa lei cerimonial de sacrifício, existiam leis a respeito de pena de morte. Olha só, aquela mulher pega em adultério, chegaram para Jesus e disse: Mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Olha só, existia a lei de Moisés. Só que a lei de Deus diz: não adulterarás. Havia uma pena de morte na lei de Moisés. Tudo isso foi abolido.
Agora a lei de Deus diz, não adulterarás. Só que a lei de Moisés, além do sacrifício ritual de sangue, tinha pena de morte, leis civis que regia a nação do povo de Israel. Então aqui o jovem pergunta para Jesus, bem, mestre, que de bom farei para herdar a vida eterna? Tem algum bom aqui? Tem algum bom aqui? E tem gente que bate no peito. Ninguém? Não, eu sou bom. O jovem chegou para Jesus e disse, bom mestre. Jesus olhou para a cara dele e falou, bom? Bom? Você está me chamando de bom? Bom só tem um. O próprio Jesus falou para ele. Imagina eu e você, né, irmãos? Quer entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais? Perguntou Jesus. Começou a citar o mandamento da lei de Deus. Não mate, não adultere, não furte, não fala mal do teu irmão, honra pai e mãe, ama teu próximo quanto a ti mesmo. E o jovem, ele interpela, mestre, tudo isso eu faço. Qual o mandamento que Jesus está falando? Dos 10? Mandamento que Jesus citou. E o jovem interpelou Jesus. Isso eu faço. Mas não fazia porque ele amava mais a riqueza do que a Jesus, né? Hebreus capítulo 8, verso 10. Irmãos, você está entendendo o assunto de hoje? Você está entendendo? As pessoas aí fora dizem que os 10 mandamentos foi abolido. Agora Deus tem uma proposta para você aqui nessa noite. Para o senhor também, seu Vanderlei. Irmão Zé, cada um de vocês. Deus tem uma proposta. Ele quer fazer algo. Ele quer fazer um milagre na tua vida. Lá atrás Deus escreveu aonde? Na pedra. É isso mesmo? Olha, irmãos, hoje ele está pedindo permissão, que Deus não faz nada sem a nossa permissão. Vai depender de você. Olha onde Deus quer escrever a sua lei agora. Você vai permitir ou não? Então vamos ver o que a Bíblia diz. Hebreus 8:10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, com a casa de Israel, depois daqueles dias. Isso seria um posterior futuro. Porei a minha lei nas suas mentes e as escrevereis em seu coração. Deus falou, olha, eu escrevi na pedra, mas o ser humano mudou, não quis saber, disse que foi abolido, mas agora você empresta o teu coração para me escrever. Eu quero pôr na tua mente, imprimir minha lei na tua mente e quero escrever agora no teu coração. Se você permitir, eu vou ser o seu Deus, e o que diz aí? E você será o meu povo. O diabo conhece isso. Se você dá o teu coração para Deus escrever os 10 mandamentos no teu coração, você vai pertencer ao povo de quem? Ao povo de Deus. Por isso que ele fala hoje em dia, para que a lei foi abolida. Está entendendo? Onde que está o X da questão? Ele não quer que você seja povo de Deus. Por quê? Ó, está em Hebreus, no final da Bíblia, né? Até aí, esse é o último, né? Pode deixar ligado aí. Irmãos, hoje Deus faz um apelo para cada um de nós, né? Para que possamos observar os mandamentos dele. E vou falar uma coisa para você, irmãos. Sabe qual o maior transgressor dos 10 mandamentos no planeta? Quem é? Sabe quem é? O maior transgressor? Satanás. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Quem quis ser como Deus lá no céu e aqui na terra? Satanás. Segundo mandamento, não fala sobre adoração, né? Para ter imagem de escultura, para ser adorado. Quem quer ser adorado hoje? Satanás. Ele quer ter a adoração de Deus para que eles adoram a ele. Segundo mandamento, olha como ele pisou na bola. Terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Brincou com o nome de Deus no céu. Quarto mandamento, fala de um dia estipulado por Deus de comunhão entre a criatura e o Criador. É você deixando os seus afazeres e aproximando de Deus. O diabo quer separar você da comunhão com Deus ou não quer? Daí, botou um outro dia na semana. Quinto mandamento, honra pai e mãe. Como filho de Deus no céu, ele honrou
Deus? Não. Não matarás. Ele matou? Meu Deus. Não furtarás. Furtou? Roubou a alegria, o prazer, a felicidade das pessoas, né? O que mais? Não adulterarás. Irmãos, olha o que ele fez. Ele podia ser usado de fidelidade para com Deus. E o que ele colocou no mundo hoje? A infidelidade, o adultério. Não dirás falso testemunho contra o próximo. O boato que ele lançou em todo o universo e aqui na terra também. E o 10º mandamento: não cobiçarás. Ele cobiçou o quê? O lugar de Jesus, o lugar de Deus. Ele transgrediu os 10, irmãos. Se Deus abolir os 10 mandamentos, o diabo deixa de ser diabo. Ele pode levar de volta para o céu. O que ele fez não tem nada de errado. Mas como existe lei, o que ele fez é errado, e quem segue o mesmo caminho, segundo a Bíblia, é mentiroso, e a Bíblia diz que o pai da mentira é quem? O diabo. E quem segue o pai da mentira se torna filho. Deu para entender o assunto de hoje, irmãos? Semana que vem a gente vai estudar sobre o 4º mandamento. É um assunto bem polêmico. 4º mandamento que diz sobre o dia de adoração a Deus. O inimigo não vai deixar você vir domingo que vem aqui. Ele vai batalhar para você não ouvir a mensagem de domingo que vem. Mas eu creio que o Deus é mais forte na tua vida. Se você tem curiosidade, o que é conhecer na Bíblia, o que a Bíblia fala, não o que as igrejas falam, esteja aqui a semana que vem. Que Deus abençoe, irmãos. E nesse momento, para a honra e glória de Deus, vamos fechar com o hino.